Sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que estejam todos na paz de Cristo. Muitas pessoas afirmam que Chico Xavier nunca fez previsões. No entanto, acredito que essas mesmas pessoas estudaram a famosa data limite. Nesse vídeo, Geraldo Lemos, que era amigo próximo de Chico, menciona a profecia do fim de tudo. No entanto, muitos interpretaram isso de forma equivocada. Há uma data marcada para que isso ocorra, mas é importante compreender que nosso planeta já está em transição planetária há algum tempo. Essa transição indica que algo está por vir. Quero que assistam a este vídeo com muita atenção. Antes de começarmos, convido todos que estejam enfrentando dependência de álcool, drogas, desemprego ou outras dificuldades a deixarem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração e queremos orar por você, pela sua cura e libertação. Ao final do vídeo, não saiam, pois gostaria de compartilhar minha opinião para enriquecer ainda mais a discussão. Se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se e deixem seu like. Agora, vamos ao vídeo. O Chico não falou que o meteoro vai cair e destruir a Terra. O que ele falou, inclusive eu expliquei aqui na primeira live, né, que haveria a possibilidade da Terra, especialmente o hemisfério norte, sofrer muito com uma guerra nuclear. E os sobreviventes dessa guerra nuclear viriam para o hemisfério sul, invadindo o Brasil, a Austrália e a África do Sul. E isso, o grande risco disso seria até julho de 2019, que era aquele prazo de 50 anos do homem pisar na Lua, né? Só que hoje, tendo contato com outras pessoas e conhecendo outras previsões, por exemplo, nós tivemos no início do ano na Argentina, próximo a Córdoba, até com o Ricardo, um congresso de ufologia organizado pelo Ricardo Gonzalez. Nós fomos convidados por ele para levar no congresso a palavra de Chico Xavier e foi muito interessante essa experiência. Foi em janeiro desse ano de 2023, porque lá a gente teve, por exemplo, contato com uma expositora de Buenos Aires. Aliás, ela, na realidade, ela reside lá em Capilla del Monte, mas ela apresentou um trabalho de um médium de Buenos Aires que falava muita coisa semelhante a Chico Xavier. Só que, ao invés de falar sobre o Brasil, falava sobre a Argentina. Segundo esse médium, haveria, sim, no século XXI, uma grande migração, e ele prevê para 2027, de pessoas do hemisfério norte migrando para o hemisfério sul e tomando conta da América do Sul toda, não é? E ele prevê um choque de meteoro no hemisfério norte. Nós conhecemos um pesquisador do México lá, que aliás saiu conosco, jantou conosco, e ele teve essa visão também em relação a um meteoro que cairia na Itália por volta desse mesmo ano, 2027. Daí é que vem essa história de meteoro, porque eu acabei falando isso na live e o pessoal está muito preocupado com isso. Só que as coisas são coincidentes, né? O Ricardo Gonzalez, por exemplo, o ufólogo, e ele não só ufólogo, como também ele é contatado, né? Ele teve vários, desde 11 anos de idade, que ele tem contato. Ele é do Peru, mas reside na Argentina. E, segundo os contatos dele com os apunianos meio que preparam a Terra para esse choque, né? Segundo ele, isso deve acontecer ainda na década de 20. E é coincidente com a fala desse também ufólogo mexicano, que provavelmente vai ser um meteoro que vai cair na Europa. Agora, o que tem Chico Xavier com isso? Se a gente for pesquisar, por isso que a obra de Chico Xavier ela tem que ser estudada. São 550 livros, né? 550 livros. E um deles, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel,
publicado, recebido em menos de 30 dias e publicado em 1938, ele prevê que a Europa vai sofrer muito. Ele escreve, através de Chico Xavier, que a Europa será dizimada. Então, a gente vai pegando, é como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? Não é que Chico Xavier falou que um meteoro vai cair na Europa, mas somando esses outros médiums e contatados e pessoas que tiveram algum tipo de informação espiritual relevante, elas encaixam com muitas das previsões escritas, psicografadas por Chico Xavier. E aí faz algum sentido. Porque, sinceramente, Chico vai prever no programa Pinga Fogo de 1971, aqui em São Paulo, que o mundo terrestre será, segundo Emmanuel, um mundo regenerado em 2057. Ora, nós estamos há 34 anos de 2000. Isso não é nada. Isso voa. E eu, sinceramente, eu duvido que a humanidade terrestre evolua espiritualmente de boa vontade. Não é? É aquela história. Às vezes chega um momento decisivo que você não acorda naturalmente. Você precisa de um despertador. Aliás, a palavra não é de propósito, é um despertador. Quer dizer, a gente precisa, às vezes, ser despertado pela dor para enxergar coisas mais valiosas, mais relevantes e prioritárias na nossa vida do que simplesmente essa vidinha medíocre e materialista que a grande parte da humanidade vive. A data limite atribuída a uma profecia de Chico Xavier tem gerado bastante interesse e discussão. Dia 20 de julho de 2019 marca o aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua e é considerado por algumas correntes espíritas como o limite temporal estabelecido por essa profecia. Para alguns, essa data simboliza o término de uma era e o início de uma nova fase para o nosso planeta. Por outro lado, há quem interprete de forma mais pessimista, enxergando-a como um possível prenúncio de ruptura e até mesmo do fim do mundo. Mas afinal, o que essa fronteira realmente significa? Chico Xavier proferiu mesmo tal profecia? Tudo começou com um artigo escrito pela médica e espírita Marlene Nobre em maio de 2011, publicado no jornal A Folha Espírita. Nesse artigo, Marlene entrevista Geraldo Lemos, que na época era um jovem e afirmava ter ouvido a profecia durante um encontro com Chico Xavier em 1986. Na entrevista, Lemos revela o teor da suposta profecia. Nosso Senhor decidiu conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, iniciando em 20 de julho de 1969, data da chegada do homem à Lua, e, portanto, encerrando-se em julho de 2019. Jesus ordenou então que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e nações terrestres, com o objetivo de facilitar nossa integração na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Curioso sobre as possíveis consequências desse período, o jovem questionou o médium sobre o que ocorreria de fato com o mundo. Xavier teria respondido: caso a humanidade encarnada decida seguir pelo infeliz caminho da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, a própria Mãe Terra, sob os auspícios da vida maior, reagirá com violência inesperada para nossos homens de ciência. Essa profecia, mesmo sendo objeto de interpretações diversas, levanta importantes reflexões sobre a responsabilidade humana na construção de um mundo mais pacífico e harmônico. O que se tira do artigo? Uma coisa é certa: a publicação gerou enorme polêmica entre seguidores do Mineiro e a comunidade espírita. Havia uma preocupação muito grande naquela altura com uma possível Terceira Guerra Mundial,
e também com uma possível ameaça nuclear. Mas isso tem que ser visto como um momento cultural da época. O Chico nunca falou de data limite. Usaram uma conversa dele, não documentada, para criar essa teoria. O Espiritismo não acredita em Deus vingativo, afirma o administrador de empresas e escritor espírita Alexandre Caldini, que não tem certeza da veracidade do diálogo e condena o uso comercial do mesmo. O termo data limite começou a ser utilizado de fato quando o documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, foi lançado em 2014, tem 7 milhões de visualizações no YouTube. Na premissa da obra, baseada no relato de Lemos, quando o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, aconteceu uma reunião com as potências celestes do Sistema Solar para verificar o avanço da sociedade humana no planeta Terra. Nela, a humanidade ganhou um prazo de 50 anos para evoluir moralmente e viver em paz, sem provocar a Terceira Guerra Mundial. Giuliano Posati, que coproduziu o documentário, conta que, por ser interessado em ufologia, a profecia lhe chamou a atenção. Pesquisou muito sobre o tema e encontrou uma entrevista do médium ao programa Pinga Fogo em 1971, uma espécie de roda viva da finada TV Tupi. Xavier foi sabatinado por vários repórteres e, segundo Posati, já demonstrava ali preocupações com uma possível guerra nuclear. Apesar disso, o empresário, que lançou um livro homônimo ao documentário em 2016, também não acredita na visão catastrófica da profecia. A gente deu o nome de data limite porque indica o fim de um tempo e o início de outro. Não tem nada a ver com o fim do mundo. O Chico disse que, vencendo esse período moratório, os tais 50 anos, sem entrar numa guerra nuclear, a gente entraria num processo de aceleração dos avanços, afirma Posati. Ambos concordam neste aspecto. Para eles, existe um entendimento que o mundo está começando a melhorar. Se você observar as novas gerações, elas são muito mais abertas a questões sociais sensíveis, como as de gênero, afirma Caldini. Posati exemplifica, por outro lado, crianças que adotam o vegetarianismo por livre escolha. Caldini indica ainda o que acredita, com base no Espiritismo, ser o verdadeiro sentido da profecia. Está chegando o momento da mudança, e se a gente não acelerar o passo, sofreremos por mais tempo devido aos nossos próprios atos. Os desastres naturais espelham isso, finaliza.